agora sim o Sr. Jorge Manuel da Silva, com problemas no Jardim da Amoreira, nomeadamente enfim, problemas que são aqui identificados pelo município na sua exposição e que nos trará. Tem a palavra. Tem até 5 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Saúde do Sr. Presidente, saúde a todos os presentes. A razão de eu estar aqui é a seguinte: eu resido há 14 anos no Jardim da Amoreira e, com grande tristeza minha, assisto à degradação de vários equipamentos, nomeadamente do Ex Libris, que é a Praça da República e os seus repuxos. De início era lindíssimo, os repuxos faziam efeitos com água, agora não fazem. Há repuxos que nem sequer trabalham, há anos que não trabalham. Fazia um espetáculo de luzes, as luzes são desligadas talvez há uns 2 anos, não sei exatamente quanto tempo. Já enviei e-mail para a Junta de Freguesia, que fez o favor de reencaminhar à autarquia. Eu próprio reencaminhei o mail à autarquia há mais de 1 ano e continuo sem saber o porquê, quando é que isto vai ser resolvido, se vai ser resolvido. E vejo-me obrigado a vir aqui assim, perguntar diretamente, uma vez que por mail não consigo obter respostas. Posso dizer-vos também que os bancos onde as crianças se sentam, os adultos se sentam, as famílias se sentam, têm-se estado a degradar. Há bancos em que falham as tábuas, em que as tábuas estão podres. Enfim, acho que tudo aquilo precisa de uma grande volta, de conservação. O que é que eu vos queria falar também? Houve 2 prédios, os 2 últimos que foram feitos na praça, deveriam ter sido acompanhados de uns pilaretes, à semelhança de toda a praça. Uma vez que eles não foram colocados, aquilo passou a ser parque de estacionamento, apesar de ser uma zona interdita aos automóveis. O que é que acontece? As lajes já estão partidas. Esses prédios estão concluídos, penso que há mais de 2 anos, as lajes já foram substituídas, já estão partidas novamente, e vinha solicitar-vos que pusessem, se é que é da vossa competência, desconheço se é ou não, a colocação dos tais pilaretes para impedir o estacionamento dos automóveis. Por último, queria pedir-vos, por último não, porque tenho aqui 2 assuntos, mas um dos assuntos era para tentarem que a caminhonete de voltas passasse no Jardim da Amoreira. Eu tenho uma filha em idade escolar que tem dificuldade em deslocar-se à escola, que é na Ramada, na Baixo Santana. Portanto, a caminhonete de voltas termina no Jardim da Amoreira, era só subir um bocadinho e resolvia o problema a imensas crianças, que, como vocês calculam, todo o bairro está cheio de crianças e a caminhonete de voltas, de facto, teria sido, se pudesse ir lá, seria, de facto, uma importante mais-valia para as crianças. E o último assunto que eu vos queria falar era do terreno da parcela A, o terreno que está mais acima, aquele planalto. Há uns anos, ainda o senhor vereador era o Paulo César, ele mostrou-me um projeto lindíssimo no seu telemóvel, fotografias lindíssimas. A verdade é que eu vivo ali há 14 anos, há 15 anos, eu vi este projeto talvez há uma meia dúzia de anos, aliás o senhor vereador já nem faz parte do atual executivo, e nada, a não ser mato. Mato, ervas. Eu penso que é um desperdício de um dos principais terrenos da autarquia, um terreno lindíssimo, que tem imensa potencialidade. Estar ali assim, eu diria que há o abandono, porque de facto nada é feito naquele espaço. Portanto, este é o motivo pelo qual eu estou aqui e agradecia que levassem em consideração e me dessem respostas. Muito obrigado. Muito obrigado também pela intervenção e pela exposição. Eu pergunto agora se já está o município José Manuel dos Santos. Alexandre Oliveira. Também não está presente. Muito bem, então daremos por encerrado este período de intervenção do público no que à exposição dos municípios diz respeito e daria agora a palavra ao Executivo Municipal, creio que à Senhora Vereadora e a quem entender naturalmente para usar da palavra pelo Executivo para dar as respostas aos municípios que se dirigiram a esta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia, à mesa, os deputados e deputadas municipais e também os elementos do Executivo Municipal e, naturalmente, o público e os trabalhadores e trabalhadoras de apoio. Relativamente às questões que foram colocadas, quero antes de mais agradecer a todos os municípios a sua intervenção cívica, que é importante trazer. É para isto que temos um período nos órgãos temos um período do público, exatamente para poderem trazer assuntos de interesse municipal.
E relativamente ao município, eu peço desculpa que não tinha a sua inscrição, do Jardim da Amoreira, que eu não apanhei o nome do município. O Sr. Jorge Silva. Relativamente à questão das fontes, as fontes nós temos uma empresa que trata das fontes e, portanto, já vamos pedir aqui às obras municipais para uma articulação com a empresa para ver o que é que se passa, porque de facto é um dos emblemas até do Conselho, mas mais da urbanização e, portanto, é bom que elas estejam a funcionar. Portanto, iremos tratar dessa questão. Relativamente à questão dos pilaretes também iremos analisar e relativamente à questão do Voltas no Jardim da Amoreira. Há vários transportes do Jardim da Amoreira para as escolas e, portanto, nós acompanhamos sempre a questão dos horários e estamos sempre disponíveis com a Carris Metropolitana para reforçar as carreiras. Relativamente ao Voltas, o Voltas, se tiver um percurso demasiado grande, ele deixa de ser interessante. Portanto, a ideia dos percursos de voltas é poderem fazer as voltas e, neste caso, na altura também servir a ramada de baixo e a sua ligação à parte de cima, que é onde temos pessoas mais envelhecidas e, portanto, estávamos exatamente ali com um déficit. Portanto, vejo com dificuldade, com certeza, que os serviços analisarão, não tenho este pelour, mas vejo com dificuldade este alargamento do Voltas, mas se for necessário reforçar carreiras, faremos o nosso trabalho, com certeza, para reforçar as carreiras, para permitir que as crianças tenham um percurso até à escola. Relativamente aqui à questão das parcelas, eu passo a palavra ao Sr. Vereador Francisco Batista para responder. Relativamente ao complexo multidesportivo do Casal dos Empréstimos, o que posso dizer é que o projeto de arquitetura está aprovado, foi aprovado pela Câmara, ou seja, da nossa parte nós já fizemos o estudo e aprovámos. Estamos a aguardar o projeto de especialidades da parte do Grupo Supera, que é quem tem essa incumbência de fazer e quem tem o projeto aprovado, ou neste caso a concessão aprovada. Sendo que ainda ontem os serviços tiveram uma reunião com o Grupo Supera, em que se comprometeram a entregar os projetos de especialidades até maio, até ao final de maio. Sendo que, da nossa parte, só quando tivermos os projetos de especialidades, é que fica dependente da Câmara o projeto arrancar ou não. Neste momento, o compromisso que eles nos disseram ontem à equipa técnica é que até ao final de maio entregariam as especialidades, nós analisaremos as especialidades e que a intenção, e volto a dizer, a intenção do Grupo Supera é começar a obra ainda no verão. Para quê? Para começar antes das chuvas e terem mais facilidades. Volto a dizer, a intenção do Grupo Supera. Não estou a dizer que isto não é a Câmara Municipal que obriga ou que vai fazer, é um privado que ontem disse-nos que entregava os processos de especialidades até maio e que tem uma intenção de começar no verão. Eu espero que assim seja, mas também sei que isto já foi, que supostamente eles já teriam a intenção de entregar o projeto de arquitetura muito antes e os projetos de especialidades muito antes e não o fizeram. Portanto, estou a dizer aquilo que foi transmitido pelo Grupo Supera à equipa técnica, aos serviços da Câmara Municipal, que ontem mesmo, que tem a intenção de começar a obra ainda no verão, sendo que para o fazerem têm que nos entregar os projetos de especialidades, nós analisarmos e aprovar os projetos de especialidades. Senhora Vereadora, muito bem. Temos notícia de que chegou, entretanto, um dos municípios, pelo menos um dos municípios que não estava presente. Se ninguém se opuser, vamos dar a palavra, no sentido de permitir a participação de todos aqueles que se inscreveram. Eu daria a palavra ao Sr. Alexandre Oliveira, que vem nos trazer algumas questões sobre o Jardim da Amoreira. Tem a palavra, tem até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela excepcional simpatia. O que me traz aqui esta tarde podia ser a falta de policiamento no Jardim da Amoreira. Tivemos um assalto quase à entrada da noite a um rapaz só para lhe roubarem 2 iPods e um telemóvel. E também lhe quiseram tirar os ténis. Na praça, que há bocadinho o Jorge dizia que está cada vez mais degradada e que é. Mas não é por isso que eu venho cá hoje. Eu venho cá porque, primeiro, agradecer a este Executivo e ao CIMAR a mudança para os molocos como contentores. A urbanização está muito satisfeita com a mudança, porque não só para os indiferenciados, como para os recicláveis e, sobretudo, para os orgânicos, porque põe fim àquela coisa absurda que era termos os contentores castanhos nos átrios das escadas.
Qual é o problema? Nós já mandámos há mais de uma semana à Câmara Municipal uma pergunta muito simples que eu trago aqui outra vez, que é: o projeto inicial e o caderno de encargos dava para nos perceber que os lugares tecnicamente escolhidos eram de acordo de todos nós. Eram as curvas dos passeios, era as zonas de espaços nas nossas, entre as pracetas que estão lá. Quando começa a obra de execução, elas estão a ser colocadas nos lugares de estacionamento, que já não eram muitos, estão a ser colocadas em frente às casas das pessoas. A única coisa que nós gostávamos de ter o projeto e o caderno de encargos e a justificação técnica, que era para ficarmos mais sossegados e perceber por que razão é que isso aconteceu. E já pedimos isso há uma semana, estamos aqui a dizer novamente, estamos satisfeitos com os molocs, não estamos satisfeitos com os lugares de estacionamento a serem privados e não estamos satisfeitos porque é que o projeto de colocação é diferente do primeiro projeto que nos entregaram. O ponto 2 é o complexo multidesportivo do Casal dos Aprestos. Eu sei que o Jorge já falou, mas não tem a ver com isso. Nós sabemos que há um protocolo para a parcela B com uma entidade privada. Na altura isto foi discutido connosco, nós conversámos, e o que é que nos disseram? Disseram que em contrapartida da construção disso privado, numa parcela que é pública, que é nossa, que é do município, vai lá estar uma entidade privada a explorar um ginásio, e então nós não gostámos e eles fizeram-nos o favor, o executivo da altura, de nos dizer: não, porque a entidade vai fazer aquilo que vocês veem na maquete e que está há 4 anos lá, que é um relevado para a prática do futebol e do rugby, que são campos de padel, que são uma pista na parcela A. E o senhor vereador respondeu tudo muito bonito em relação à parcela B. Em relação à parcela A, é a nossa pergunta. Esta era a contrapartida, porque se a urbanização vai ficar sem a parcela B e a parcela A não é para o usufruto do público, a pergunta é: em que é que a urbanização ganhou em ter ali alguém que vai explorar durante 40 anos um ginásio a um preço exorbitante e que é um elefante branco, porque é um ginásio para 1.500 pessoas e o bairro não tem 1.500 clientes para aquele ginásio. E só para terminar, já que falamos das parcelas, as parcelas restantes deviam devolver espaço à própria urbanização onde foram criadas. E estas estão todas a ir embora, a Câmara trata-as como se fossem propriedade privada sua e vende-as. Eu vou já acabar. E nós gostávamos de saber, é a terceira vez que esta pergunta vem aqui, a quem pertence a parcela I do Jardim da Amoreira, quem é o novo dono da parcela I e por que razão é que esta parcela foi alienada à urbanização. É a terceira vez que eu faço esta pergunta. Fila, como se estivesse a fazer para os meus alunos. Acho que a pergunta é muito simples. De quem é e porque é que ela já não pertence ao Jardim da Amoreira? E qual foi a razão pela qual a parcela I foi alienada do Jardim da Amoreira? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Resta uma boa tarde. Obrigadíssimo. Muito obrigado também pela intervenção e pela presença. Peço ao Executivo Municipal se pode dar esta resposta adicional a esta intervenção também já muito obrigada, fora Sr. Presidente. Da linha inicial. Com a sua autorização, passo a palavra ao Sr. Vereador Francisco Batista. Tem a palavra, Sr. Vereador. Bem, em relação à parcela A, eles num espaço fazem o ginásio, as piscinas, o que é que seja, e no outro, que é a utilização pública, é a contrapartida. Eles quando forem construir o ginásio, terão que fazer na parcela em frente. Relativamente a esta última pergunta, os terrenos são municipais, foi cedência da urbanização, são municipais. O dono do terreno são os irmãos Mota, e esta parcela foi dada como permuta de uma outra parcela que havia nos Bons Dias, que permitiu à Câmara Municipal a execução do troço final da via L14 e a sua ligação à rotunda dos Bons Dias. Havia aí um terreno que serviria para equipamentos e que, para poder-se fazer a ligação, nós demos como contrapartida, ou seja, fizemos a permuta entre esse terreno para podermos concluir a obra, o terreno da parcela I, que serve, que foi em 2007, estamos a falar em 2007, e que serve
para equipamentos também, para equipamentos, para escolas, equipamentos de saúde, lar de terceira idade, ou seja, o âmbito do terreno não mudou. O que se fez foi, retirou-se um terreno, fez-se a permuta do terreno dos Bons Dias para se poder acabar a L14 com a rotunda, e como contrapartida deu-se a parcela aí que serve para a mesma coisa, que só vai servir para equipamentos, como por exemplo escolas, equipamentos de saúde, lares, que seja. Penso que já... Muito obrigado, Sr. Vereador. E penso que com esta resposta terminou então a resposta do Executivo Municipal. Terminamos também o período de intervenção do público, agradecendo uma vez mais aos municípios que se dirigiram a esta Assembleia e ao Executivo Municipal e a sua presença e a intervenção nesta sede. Mas a Sra. Vereadora pode intervir nesta altura, se entender. Eu sei que isto é altamente irregular, mas passou-me a responder a uma pergunta que o município fez, se estamos em compasso de espera e puder fazê-lo. Não nos quer dizer, se ninguém se opuser, penso que ninguém se vai opor com certeza. O Ministro Alexandre Oliveira, peço desculpa por me ter passado esta resposta. Relativamente à questão dos molocos, de facto são importantes na urbanização e é um sistema ótimo. O que acontece foi que nós tínhamos um projeto inicial, mas na sua implementação verificou-se que, tendo em conta as infraestruturas no subsolo, ele não poderia ser implementado. E, portanto, as localizações foram substituídas, com certeza que receberá rapidamente uma resposta da parte dos serviços municipais com as novas localizações, e, portanto, mas a justificação técnica é esta. Portanto, estavam infraestruturas, portanto, nos locais onde era para ser colocados os molocos, o que inviabilizava completamente a sua localização, e, portanto, teve que ir aqui pelo plano B, que não é o ideal, portanto, ocupa de facto alguns lugares de estacionamento, como disse, mas deixará naturalmente a urbanização com muito melhores condições em termos da recolha do lixo.